No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Espaço BV, o podcast que te conecta a temas que interessam a sua vida, aos seus negócios e também à sociedade. Eu sou a Renata Flores, é com muito prazer que eu tô aqui em mais um episódio dessa temporada especial do Espaço BV. Pessoal, o tema de hoje é urgente, é estratégico e cada vez mais presente nas decisões das empresas e governos. Descarbonização e finanças climáticas. E eu já começo com duas perguntas que vão nos guiar hoje nesse episódio. Como é que o sistema financeiro pode acelerar a transição para uma economia de baixo carbono? Primeira. 2. Qual é o papel dos bancos, das empresas e também da sociedade nessa transformação? Para responder e nos guiar com essas duas perguntas, eu recebo hoje a Jana Rinaldi, que é gerente executiva de negócios e produtos solar do Banco BV, também o Thiago Soares, que já é nosso sócio, gerente executivo de marketing e ESG aqui do Banco BV, e também o Arthur Kovács, que é representante da Deep ESG, trazendo a visão de mercado sobre os desafios e as oportunidades nesse tema. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Jana. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Tudo bem. É o tema do momento. Vamos destrinchar da maneira mais didática que a gente puder aqui. Conto com vocês e começo com o Thiago. Queria entender, Thiago, quando a gente fala de descarbonização dentro do sistema financeiro, o que isso significa na prática? É a primeira pergunta. E também já desdobro sobre as iniciativas do BV nesse sentido. Boa, Renata. Primeiro, obrigado. Obrigado por estar aqui com você mais uma vez, falar desse tema Prazer. tão importante que faz parte da história do BV. Então, acho que para falar sobre descarbonização, a gente tem que contar para a turma o que acontece. Então, o BV aqui, a gente entende os bancos como grande impulsionador dos negócios, como grande impulsionador da nossa vida. Se a gente for falar da nossa vida pessoal, enfim, no individual de cada um. Hoje, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ninguém consegue viver sem ter uma conta, sem ter crédito, sem ter acesso a produtos financeiros. E tudo que a gente faz aqui no BV, seja para uma pessoa física, então imagina um cliente que financiou um carro conosco, que é o nosso principal negócio, ou seja uma empresa que veio pegar um crédito, fazer uma operação financeira conosco, isso tudo gera uma pegada ambiental, isso gera um impacto ambiental. E os bancos, e principalmente aqui olhando com o viés do BV, a gente se entende como um responsável, ou minimamente como um corresponsável sobre o impacto que isso gera. Então, de uma forma simples, um cliente veio aqui e financiou um carro com o banco. Esse carro, ele vai emitir, o que a gente chama de CO2, a fumacinha que sai dos carros a combustão. Então, o BV entende que no período que esse carro estiver financiado conosco, a gente tem uma corresponsabilidade na emissão que esse veículo gera. Assim como empresa. Então, veio uma empresa, precisou de um crédito de qualquer produto para ampliar o seu negócio, o BV entende que a parte que o BV emprestou de recurso para essa empresa também é nosso papel ajudar a descarbonizar, a diminuir a emissão desse cliente. Então, o nosso grande desafio, e para mim é o desafio do mundo, das empresas, como é que a gente gera receita, gera resultado? Nós somos um banco, somos uma empresa e precisamos gerar resultado, mas por outro lado, como é que eu gero menos impacto ambiental? Como é que eu crio iniciativas, produtos, formas para que seja a pessoa física, seja uma empresa, possa ter acesso a recursos com baixo impacto ambiental? E aí a gente olha, e de novo, como qualquer negócio, a nossa meta e os nossos desafios é que a nossa carteira seja crescente. Então, de ano após ano, aquilo vai aumentando. Por um outro lado, o desafio é como é que as nossas emissões diminuem. Então, como é que eu gero mais resultado com menos impacto? Então, um exemplo aqui, que é um negócio que a Jana vai falar aqui com a gente, a especialista, que é sobre o nosso negócio de financiamento de placas solares. Sim. Então, ele é uma energia limpa, é uma energia, é um ganha-ganha para o negócio, para o banco, porque a gente gera resultado com isso. Ele é um ganha-ganha para o meio ambiente e ele é mais barata para o consumidor. Mas o grande ponto é, o financiamento de placa solar para a gente tangibiliza muito positivamente esse ponto de a gente gera resultado, a gente diminui o nosso impacto ambiental e é um grande ganha-ganha para todo o nosso ecossistema. Então esse é o nosso grande desafio do mercado financeiro. Sim. E do BV dentro disso. Gerar resultado com o menor impacto ambiental possível. Então, Jana, vamos
puxar o gancho do Thiago para a gente falar sobre financiamento solar. Nós temos aqui no Espaço BV alguns, se não me engano, 2, pelo menos, episódios que a gente trata sobre a energia solar, enfim, sobre financiamento solar. Eles foram absolutamente didáticos, importantes para a gente entender. Mas hoje a gente vai aprofundar com você, porque eu quero saber da importância para o BV desse financiamento solar. O Thiago já deu um panorama bem geral para a gente. Quanto que é uma iniciativa efetiva para o fim da descarbonização? Funciona mesmo? Funciona. E acho que aqui, né, a gente está sempre falando de palavras, né, grandes: descarbonização, sustentabilidade. E no fundo, eu brinco que o financiamento aqui de energia solar, ele acaba sendo aquele que pega a pessoa física, né? A gente no dia a dia. Então, isso que é o mais legal, né? Como a gente deixa isso mais latente no dia a dia. E uma curiosidade, a gente foi o primeiro banco a fazer financiamento de placa solar para cliente pessoa física. Uhum. Isso aconteceu lá em 2017. Desde lá, a gente já abraçou aqui praticamente mais de 300 mil clientes dentro de pessoas físicas e pessoas jurídicas aqui, comércio pequeno. E acho que o legal é porque ele está no dia a dia, né? E como o Thiago comentou, é o ganha-ganha ali, né? Você ajuda aqui o planeta como um todo, Sim. Mas também existe ali a compensação na energia ali na sua conta de luz. Então, no fundo, você acaba trocando uma parcela ali do seu kit, né, de composição ali da energia solar, por uma conta de luz. Então, essa redução chega a 90%. Então, por mais que tenha todo um cenário aí de discussão, de regulação, de tudo mais que acontece, o setor vem crescendo. E aqui no BV a gente acredita muito nisso. Então, desde uma geração que é ali a injeção, que a gente fala o termo on-grid, que é você instalar isso daqui, injetar dentro da sua rede elétrica, até no off-grid, que a gente fala de armazenamento em baterias. Então, já pensou aquele apagão que está na sua casa? Se você tem uma bateria ali, você não sofre com aquilo. E isso daqui cada vez mais está recente aqui no nosso município, no nosso Brasil como um todo. Sim. E eu acho que outro aspecto que a gente vê também é que essa energia, né, sustentável, ela chega para qualquer lugar. Então, até em lugares que hoje não tem ainda eletricidade, né, ali hidráulica, a gente acaba tendo a energia solar como um ponto ali para evolução das pessoas. Então, isso é muito bacana e a gente acredita muito aqui no BV e cada vez mais vem apostando. Fala de uma porcentagem de pessoa física e pessoa jurídica nessas instalações, composição de energia, como é que isso está no Brasil? Olha, hoje é bem misto, praticamente, assim, um 80% aqui pessoas físicas já aderente ali do que a gente coloca, mas dentro ainda das unidades consumidoras, esse número é muito baixo. A gente está falando ali de 5%. Pois é. Então ainda tem muito chão pela frente. Dentro do BV, hoje, essa composição é de 90% de financiamentos de pessoas físicas, porque a gente acredita que realmente deixar a vida mais leve para o cliente, e principalmente nessas contas de consumo, é que fazem a diferença. Aqui no BV a gente também tem pessoas jurídicas, a gente faz aqui, né, do aspecto que eu falo do varejo, então que representa esses outros 10%, mas a gente também tem grandes empresas aqui com atacado, que aí sim tem uma robustez muito maior, que trata-se de data centers, de todo um processo ali maior e um arcabouço maior também para fazer a evolução até dos seus planos, assim como a gente tem o nosso até 2030, também a gente ajuda essas empresas a colocarem isso. Certo. Posso trazer um dado interessante Sempre. aqui sobre o nosso financiamento de placa solar para pessoa física? De 21 até 24, a gente, com esse financiamento, com esse negócio todo, a gente evitou 870 mil toneladas de CO2 evitadas. Então, que elas deixaram de existir para a atmosfera. Com uma equivalente, para você ter uma ideia, isso aqui é mais ou menos Sorocaba, cidade de Sorocaba, que é o interior de São Paulo. Então, é como se toda a cidade de Sorocaba, em São Paulo, não tivesse um fator de emissão acontecendo, do trânsito, da vida, de qualquer outra coisa. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto ambiental que esse negócio gera. Você falou do verbo tangibilizar, né? A gente está tangibilizando, e essa analogia com a cidade de Sorocaba é muito boa, porque a gente consegue, então, se a gente pensar agora, dar um Google em quantos habitantes tem na cidade de Sorocaba, a gente consegue entender melhor. Arthur, quero te trazer para a conversa, te perguntando de cara o que é a DIP. E aí,
Vou desdobrar para você, enfim, dissertar sobre isso. O que é a DIP? Como é que a DIP atua nesses casos? Porque se a gente está falando de tangibilizar, de mensurar essas ações, talvez você possa nos dizer ainda mais sobre isso. E quais são as especialidades, mais do que isso, as especificidades ou as dificuldades, as metodologias? Legal, Agora bacana. é uma aula. Agora eu não tenho aqui uma lousa para você, não tenho uma Desenha. lousa para você desenhar, mas vamos lá. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigado, ao BV, o Thiago, Jana, pelo convite, Renata também, é um prazer estar aqui. A DIP é uma empresa brasileira, que eu sou um dos cofundadores, e a gente é especialista em mensuração de pegada de carbono. Então, todo o nosso negócio, toda a nossa existência é justamente tangibilizar, criar essas medições, né, de quanto que negócios, governos, bancos emitem de CO2, seja diretamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, clientes que são, sei lá, transportadoras. Então, você está diretamente medindo ali a emissão, seja essa emissão que o Thiago falou muito bem, que outras entidades são corresponsáveis. Então, a emissão de um banco que está na carteira de crédito, a emissão de uma cidade, do município que está nos munícipes, está ali na região. Então, essas emissões corresponsáveis, a gente tem tecnologia e dados para fazer esse tipo de mensuração. A empresa ela tem mais ou menos umas 100 pessoas no time, 20 são pesquisadores, mestres, doutores, tal, economistas, que entendem de carbono no solo, carbono na logística, carbono nas carteiras de crédito de instituições financeiras e por aí vai. Cerca de 400 clientes da economia real e dos cerca de 6 trilhões e meio de capital de crédito que a gente tem no Brasil, mais ou menos metade é a DIP que mensura através dos nossos clientes e instituições financeiras, entre elas o BV, que é um cliente muito especial porque além de nosso cliente, também é nosso sócio, é nosso investidor. Então a gente tem aí vários tipos de relacionamento, né, com o BV, que foi um banco que lá no comecinho da DIP, Renata acreditou no nosso trabalho, investiu, apoiou e permitiu a empresa crescer. E de bem, você me fez uma pergunta, né? Como é que essa mensuração ela acontece? E daí, eu acho que tem uma questão muito importante, que todas essas mensurações, elas são baseadas em protocolos científicos. Então, alguém poderia dizer, pô, como é que eu sei que esses números estão certos, estão errados? De onde que vem essa... E outra, de que carreiras, de que disciplinas é composta essa equipe, por exemplo? Se você Legal. puder, né, exemplificar, quem são as pessoas que estão mensurando? São pessoas que são formadas nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, tem gente da agronomia para entender de carbono no solo, tem químico para entender da química, tem muitos economistas, tem contadores, porque é um tema muito ligado também à contabilidade, os registros. Então, é uma equipe bem diversa. E tudo isso foi começado lá em 1996, no IPCC, que criou as métricas gerais de como você mede carbono. Um pouco tempo depois, teve o GHG Protocol, que é um protocolo de aplicação das métricas do IPCC para empresas. E em 2014, teve o PCAF, que é o Partnership for Carbon Accounting Financials, que fez o depara desses cálculos científicos do IPCC para as carteiras dos bancos. E basicamente como é que funciona? Você vai pegar a atividade emissora, seja de uma empresa ou uma atividade evitada, né, como um painel solar, e vai ver qual é a parcela dessa atividade que foi financiada pelo banco. Então você vai pegar de todo o capital que aquela empresa está usando, ou daquele painel solar está usando, aquele veículo que está usando, quanto desse capital foi do banco. E daí isso dá um proporcional da emissão dessa atividade que você soma na emissão da carteira do banco. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você está fazendo um painel solar e você financiou metade daquele painel. Então, você vai pegar metade dessa emissão financiada e vai somar com a emissão do banco. Você está financiando uma transportadora e você é responsável por 10% do capital de trabalho que está lá dentro da empresa. Então, você vai pegar 10% do inventário dessa transportadora e somar para o banco. Quando você faz isso para 100% da carteira do banco, isso dá a emissão da carteira do banco. E a DIP, o que a gente faz? A gente automatiza todos esses cálculos. Então, você pode imaginar que a gente tem vários desses cientistas, né? Os economistas, químicos, contadores, agrônomos e tal, que cada um entende cientificamente como essa emissão acontece. E tem também os nossos desenvolvedores, né? Os nossos devs de TI, que
codam isso para que fique automático, para que não dê trabalho manual para essa conta ficar automatizada. Então, basicamente é isso que a Deep faz. Basicamente. Sim, tranquilinho. E o que eu gosto de comentar sempre é que, principalmente com o BV, a gente, e com alguns outros parceiros também, a gente tem uma parceria que vai além da conta, são nossos parceiros de negócio. Porque a gente consegue crescer resultado olhando essas mensurações e procurando negócios que são mais limpos. Entendi. E daí é legal comentar também, acho que o Thiago e a Jana podem comentar, existem bancos lá fora, por exemplo, a AFC, o Banco Mundial, tal, que buscam esse tipo de financiamento. Então a gente consegue atrair capital lá de fora para fazer linhas específicas, para fazer esse financiamento, é capital que a gente está trazendo para o Brasil, é negócio que a gente está usando para os nossos clientes, e tudo isso fica ali cientificamente muito bem mensurado em torno de todos esses protocolos, então é algo muito sério, muito consistente assim, e que no médio prazo é o que descarboniza a economia, né? Porque o que acontece? A atividade econômica de hoje é o que foi financiado há 5, 10 anos atrás, né? O banco, ele está sempre negociando o futuro. O que o banco está financiando hoje é o Brasil daqui 5, 10 anos. Então, quando o banco os bancos, né, de modo geral, eles estão descarbonizando as carteiras hoje, eles estão garantindo que daqui 5, 10 anos o Brasil como um todo vai descarbonizar. E aí a gente chega no Pacto Global. Tiago, e aí então, a partir do que Arthur nos contou e também Jana, olhando para o mercado como um todo, como é que você enxerga, porque não tem como, inevitável a gente falar das mudanças climáticas, a pauta climática nas estratégias ESG das empresas, tá? Do Banco BV, obviamente, mas a gente... É inevitável, de novo, perguntar isso. Nós estamos na fase do discurso, mas já estamos vendo ações concretas e mensuráveis. Eu digo da sociedade como um todo, e óbvio, o recorte aqui do BV. Boa. Essa é uma pergunta polêmica. Então, eu vou ser o mais transparente possível. Eu, particularmente, vejo um avanço, sim. Tá? É inegável a gente olhar e comparar, sei lá, um prazo curto de tempo, pré e pós-pandemia, né? Então vamos de antes, 2020, 2020 e 2025 até aqui. Eu particularmente vejo uma evolução muito positiva. Mas obviamente, assim como a evolução aconteceu, a necessidade também aconteceu em conjunto. Então sim, tem uma evolução, mas também sim, tem muita oportunidade para que não só o mercado financeiro, né, como o Arthur aqui deu exemplo, por exemplo, das transportadoras, a gente precisa rever o nosso meio, rever o nosso modo, rever a forma com que a gente faz negócio. Assim como a Jana também trouxe a perspectiva, né, da pessoa física, a gente também precisa rever o nosso modelo de vida hoje. Porque hoje o nosso meio ambiente não é o Brasil, é o nosso planeta, não vai aguentar, o nosso estilo de vida não será igual daqui a 10 anos. Sim. E aí eu não estou falando de uma outra geração, eu estou falando da gente, dessa mesa, né? Espero que todos estejam aqui daqui a 10 anos. Então a gente precisa rever isso. Olhando pela perspectiva das empresas, então, de novo, vejo um avanço, sim, um avanço muito positivo, mas ainda vejo muita oportunidade. E aí, dessas oportunidades, eu quebrarei em 3 frentes. Então, a primeira frente, eu digo que acho que é uma oportunidade estratégica das empresas em integrarem a agenda ESG, as mudanças climáticas, a descarbonização, dentro do seu business. A segunda, para mim, é uma pressão regulatória. E super importante, e vou comentar um pouco delas. E a terceira e a pior são as mudanças climáticas. Porque isso vai forçar, não tem como, vai forçar a nossa mudança de vida. A Jana está dando exemplo aqui das baterias nos dias de chuva. Isso acontecia há 5 anos atrás? Eu não lembro. Claro que não. Não tinha. Isso a gente começou agora. Então, as mudanças climáticas vão forçar uma mudança. Seja no estilo de vida nosso, da pessoa física, seja no modelo de negócio, de qualquer negócio. E aí, de novo, com oportunidades e com riscos para todo mundo. Olhando a perspectiva do BV, a gente se encaixa na primeira frente, que é trazer a visão ESG dentro do nosso modelo estratégico. Então hoje o BV aqui, a gente tem a temática ESG fazendo parte do nosso programa estratégico já há alguns anos, então isso não é novidade. E integrada a todas as áreas do banco, né? À medida que a gente faz o Espaço BV aqui, esses anos todos, a gente entende que ESG está integrado, não é uma área específica, né? Ela está integrada em todas as outras. Se você olhar a agenda ESG para o mercado financeiro, ela começou com uma frente regulatória. E aí, de novo, vou trazer a mesma perspectiva aqui do BV, pandemia para cá, nos últimos 5 anos. Então a gente evoluiu, é uma visão estratégica. Então assim como o desenvolvimento de negócio, da Jana aqui, por exemplo, a visão estratégica ESG tem o mesmo peso que ela.
Então eu divulgo o resultado, Sim. eu reporto o resultado para acionista, eu tenho metas relacionadas à minha remuneração, à remuneração do meu time e de vários outros executivos do banco. A gente tem compromissos públicos da qual a gente estabelece cumprir essas metas e desde então a gente nunca mexeu na meta, nunca reduziu e de lá para cá a gente vem tendo resultados muito positivos. E o principal, gera negócio. Não é um trade-off, né? Isso ainda acontece hoje. Poxa, então para eu avançar na agenda ESG, eu vou deixar de gerar resultado? Não, você consegue fazer, mas não tem como. Você tem que investir, você tem que gastar energia, você tem que gastar tempo, você tem que ter uma estrutura para que pense, você tem que ter parceiros como a DIP para que nos ajude a medir esse impacto e a partir disso eu criar planos de ação para que ele seja diminuído. A segunda força, que é a força regulatória, que né, para mim, e posso dizer aqui em nome do banco, também é muito importante. Aí olhando a perspectiva do mercado financeiro, a gente tem um agente que nos regulamenta que é o Banco Central. Então essa agenda conectada ao Banco Central, que ele é um órgão independente dos bancos, traz uma frente para os bancos muito positivas, porque a gente consegue medir. Eu consigo saber o que os meus concorrentes estão fazendo. E não pelo ponto de vista da competitividade, mas pelo ponto de vista do aprendizado. Claro. Por que um banco maior que eu está fazendo uma coisa legal que eu não posso aprender com ele e fazer? E é uma via de mão dupla. Por que eles não possam olhar o BV como um banco médio e falar, poxa, essa é uma iniciativa legal que eu consigo implementar lá. Então essa frente regulatória traz para a gente um caráter corporativo de governança muito importante, mas ele também vira provocativo. Eu vou ter que respeitar a regulamentação, mas eu posso fazer além da regulamentação, eu posso fazer muito mais coisas. E a terceira, como eu disse que é a pior, são as mudanças climáticas. E aí assim, Arthur é um cara né, muito mais acadêmico que eu. N estudos do Brasil, do mundo, de pequenas regiões, de grandes regiões. Então é muito difícil a gente medir o impacto que vai acontecer no Brasil, em qualquer cidade do Brasil ou no planeta. O que a gente já sabe? Continuar do jeito que a gente está, teremos impacto. Um dado, uma referência no Brasil. Nosso principal negócio do nosso país, né, se o nosso país fosse um negócio, é o agronegócio. Tá, em muito pouco tempo, Rio Grande do Sul, todo mundo deve lembrar a questão do arroz, por exemplo, Sim. que é uma região que tem uma produção muito forte. As mudanças climáticas não afetam só as pessoas mais vulneráveis socialmente. Uhum. As mudanças climáticas hoje impactam todo mundo. Então não é mais uma visão econômica, ela é uma visão da nossa vida, infelizmente. E aí essa para mim é a pior força. Que ou a gente resolve numa visão estratégica, a gente resolve numa questão regulatória, porque senão sei lá onde a gente vai parar, infelizmente. Mas aí eu vou usar, então, uma expressão sua agora, nessa resposta, que é esse caráter provocativo. O que você usou para a questão regulatória, mas que eu penso que é para todos nós como mudança de comportamento dentro da sociedade. Posso pegar o gancho para fazer uma provocação? Mais uma, porque esse é o verbo, hein? Provocação. Legal. Eu vou trazer 2 números, tá? Um que vai deixar, acho que, todo mundo assustado e outro que vai deixar todo mundo feliz, tá? Qual o número que vai deixar todo mundo assustado? Dentro dessa linha que o Thiago estava falando do agronegócio. Tem um estudo muito contundente do MIT que estuda o impacto das mudanças climáticas no PIB das regiões do planeta, em cenários de mais 3 graus, mais 5 graus, tal, tudo mais. E eu estava lendo de novo esse estudo esses dias, e o número que ele traz, que é muito impressionante, é o impacto que você vai ter no agronegócio brasileiro, porque com 3 graus de aumento na temperatura do planeta, a gente vai diminuir em 50% a produção de soja no Brasil. Que é para a gente estar caminhando. Cara. Que é para onde a gente está caminhando. E é uma redução direta por conta das mudanças climáticas, mas também indireta, porque num cenário de aumento de 3 graus na temperatura, a região mais propícia para cultivo de soja do planeta vira a Rússia, que está a uma região de trem da China, que é o maior mercado global, e tem lá todos os insumos para você produzir adubo e além de muita terra, né? Muita terra, mais terra que o próprio Mato Grosso, tá? Uma imensidão de terra que eles têm lá na Sibéria. Então esse é um número bastante provocativo, assim, o ciclo da soja do Brasil, ele pode ou não continuar a depender do cenário de aquecimento global que a gente esteja. Mas agora eu vou dar um número que vai deixar todo mundo feliz. Se a gente lá desde os anos 70, o mundo 70, 80 tem olhado para as mudanças climáticas. Então a gente tem investido em energias limpas. Não existia painel solar, eólico e tal há 30, 40 anos. Então a gente tem investido bastante coisa. Os países estão preocupados. Você pega, por exemplo, a Europa, ela está no mesmo nível de emissão desde os anos 90 praticamente. Então você tem
avanços. E qual é o número preciso desse avanço? Se a gente, até agora, o planeta esquentou mais ou menos 1,5 grau, 1,3. Se a gente não tivesse feito nada, Thiago, o planeta já tinha esquentado 4 graus. Isso significava que a gente estaria hoje no cenário que a gente... Soja na Rússia. Soja na Rússia. A gente estaria já hoje num cenário que a gente considera o nosso cenário pessimista para 2050. Mas e para 2030? E daqui 5 anos? Como é que vai ser isso? O cenário de 1,5 grau, provavelmente a gente já perdeu ele. Provavelmente a gente já tá indo pro cenário de 2 graus. Mas assim, era pra gente já estar hoje no cenário de 4. Então, estamos numa perspectiva positiva. Então, sim, quer dizer, já fizemos muita coisa, entende? Não, a gente não pode dizer que a gente não fez nada com relação às mudanças climáticas. A gente fez muita coisa. Estamos no cenário ideal que a gente gostaria, que está abaixo de 1,5? Não. Mas a gente tá muito melhor que a gente estaria se não tivesse feito nada. Então, essas duas provocações, um número pra assustar e um número pra dizer que há esperança. Não, eu acho que pegando esse gancho, né, de provocação, o que eu vejo aqui, né, a tecnologia ela veio muito pra ajudar também, né? Porque se você olhar, né, quando a gente iniciou isso daqui lá em 2017, o custo de um kit de ali médio padrão enorme. Era 40 mil reais. Se a gente for olhar hoje, o preço é 20 mil reais. Então isso beneficiou muito também a aquisição da população para vir para esse mote de vamos buscar isso e vamos equilibrar o contexto do todo, né? No final do dia, né, eu até brinco aqui com o meu time falando assim, como que o consumidor final vai ver isso? Ele vai ver uma tarifa vermelha na conta de luz. E cada vez ela tá mais recorrente. Exatamente. E uma das iniciativas é que o BV tem linhas de créditos específicas, vou entrar nesse assunto, para apoiar projetos de veículos leves, híbridos e elétricos. Queria que você falasse sobre isso. Sim. E eu gostaria também, se possível, que você compartilhasse alguns resultados ou então casos de sucesso dessa iniciativa. Então tá bom, o mercado hoje, né, de financiamento de veículos elétricos ou híbridos aqui também, né, vou colocar dentro, ele vem crescendo a casa de 2 dígitos aí anualmente, quase 50% a cada ano. Mas se a gente for olhar sobre o contexto todo com combustão, esse número ainda é ínfimo, é na casa de 5 a 10% no máximo ali de penetração ali que a gente fala desses carros. Lógico que o Brasil tem uma infraestrutura ainda, né, iniciante ali, que a gente fala, vamos pegar um carro, o que vai acontecer com esse carro ali, se ele parar no meio do caminho, até porque a gente tem grandes distâncias aqui. Então, tem todo um desafio aqui. E aí, o BV veio muito nessa linha que o Thiago comentou no início, de compensação de CO2. Então, Thiago, me corrija aí se eu falar um número errado, mas hoje a gente já ultrapassou a casa de 6,5 milhões de toneladas compensadas com financiamento de veículos. E também fomos o primeiro banco a compensar CO2 das frotas aqui financiadas pelo BV. Então, acho que a linha é simulação fácil, tudo ali simples, o cliente pode ir lá acessar, financiar com o BV, tem taxas diferenciadas sim para quando a gente fala de um carro de elétrico aí, ou híbrido, onde a gente aposta exatamente nisso, e isso ajuda a gente a compensar também a questão do CO2 aqui como um todo. E eu adicionaria aqui algumas coisas, assim. A gente tem a questão da linha de crédito, né? Que beneficia a turma que vai acessar esses veículos elétricos e híbridos. Como a Gina disse, ainda é uma frota muito pequena. Mas se a gente for olhar também uma perspectiva maior, o Arthur estava falando e eu venho me lembrando. A gente vem no Brasil, e né, o BV é líder do mercado de financiamento de veículos há mais de 10 anos. Então, quando a gente olha a nossa carteira, nessa perspectiva de 10 anos, a nossa frota também vem, só eminente de financiamento, ela já vem emitindo menos. Então, é pequeno, mas crescente, elétricos e híbridos, e tem a nossa frota de flex, o nosso etanol. Então, ele é um combustível que existe um impacto ambiental, mas ele é muito menor, por exemplo, que a gasolina, do que o diesel. E ele é um combustível brasileiro, então a gente tem que se orgulhar desse produto. Agora, acelerando elétricos, acelerando híbridos, aí a gente vai para descarbonização e quem sabe para o zero de emissões no transporte. Porque aí sim a gente chega, né, o que o Arthur estava falando, lá atrás a gente já fez bastante coisa, senão a gente já estaria aí com a soja sendo produzida na Rússia. Então, a nossa frente aqui de financiamento passa por isso. Então, a gente vem diminuindo ao longo do tempo, mas agora aqui uma oportunidade de acelerar e
por que não daqui a alguns anos Zerar. reduzir? Mas você tinha perguntado de 2030. Isso não vai acontecer até 2030. Sim. Eu sempre faço essa pergunta, nós temos o Pacto Global, Até 2030 sabemos não que vai. não vamos atingir aquelas metas, mas enfim, o Arthur traz uma perspectiva positiva. E aí, Thiago, queria falar sobre operações financeiras, ESG, queria que você contasse um pouco como é que tem sido isso com foco nas empresas, pequenas, médias e grandes. Queria que você falasse um pouco também sobre como é que o BV tem atuado. E aí eu vou falar do atacado, que eu acho que aqui tem um valor, um impacto, né, ambiental muito maior. Então imagine que quando um cliente aparece aqui para fazer alguma operação conosco, 90% vem buscar uma operação bancária. Né? Então, uma operação financeira. Eu quero aumentar a minha produção, quero, enfim, de alguma forma crescer o meu negócio. A gente desenvolveu aqui no BV o que a gente chama de assessoria ESG, que é o seguinte, a gente recebe esses clientes, eu entendo a necessidade desse cliente, o desejo, enfim, o que ele precisa fazer, para que eu consiga entender o que eu consigo apoiar numa transição energética, por exemplo, desse cliente. Então, um exemplo simples. Imagina que chega aqui uma empresa vou dar um exemplo duro, mineradora. Existe um impacto ambiental muito grande nessa, né, operação, acho que conhecimento de todo mundo. Eu atendo ele e começo a entender aonde você vai aplicar esse capital. Onde você vai aplicar esse dinheiro? O que você quer de fato fazer com esse dinheiro? E aí a minha equipe comercial, que não é um time de sustentabilidade, ele é um time comercial, que a gente chama de banker, né? A turma que está ali no front atendendo o cliente. Ele faz uma avaliação junto conosco para entender, olha, a necessidade desse cliente é essa. Será que a gente não consegue propor uma operação para ele que vá melhorar a rentabilidade dele, mas eu consigo atrelar, por exemplo, uma meta de sustentabilidade? Olha, estou vendo que você quer aumentar a sua unidade, mas talvez se você mudar o modelo do seu forno, daquilo que você vai operar, você vai ter um impacto ambiental menor e eu consigo te dar uma taxa melhor. Então, isso é o que a assessoria faz. Eu recebo esse cliente aqui, entendo a necessidade dele, que na sua maioria das vezes não é uma necessidade ESG, mas eu passo a aplicar questões ESG a partir da necessidade dele. E aí isso vira de novo o ganha-ganha, porque o cliente entra aqui sem esperar isso, ele passa a ter uma operação quase que sempre mais rentável, ele passa a ter uma operação ESG para ele e a gente ajuda na nossa descarbonização da nossa carteira, que aí eu vou lá na Deep, olha só, tá vendo esse cliente, consegui fazer essa operação, quanto isso vai emitir e qual isso vai ser o fator da emissão do BV. Excelente. Posso fazer um parêntese? E aí, Arthur, depois eu acho que você pode comentar. Veja, os times comerciais, eles, aqui no BV isso já acontece, eles precisam estar muito cientes, enfim, de toda não, mas enfim, de questões ESG com um pouco mais de profundidade do que acontecia há muito pouco tempo. 5 anos atrás, né? Pouco tempo atrás. Ou o time comercial está de posse de conhecimento ESG, e eu penso que de forma geral, na maior parte das empresas, não só em banco, né? Sim. Eu acho que a equipe vai ter que entender essa multidisciplinaridade de conhecimentos, as equipes comerciais, de uma forma geral. E vou dar uma dica aqui, ainda no seu ponto. Não é só nos bancos, não. Então, uma dica. Às vezes, se a gente recebe um cliente aqui no BV, e eu posso garantir em qualquer outro banco, o cliente já tem conhecimento, o cliente já tem informação, o cliente já tem minimamente o impacto que ele gera, ele facilita a nossa vida e a vida dele. Porque todo esse trâmite tem um tempo. Meu banker atende, avalia, tal. Isso passa um tempo. Geralmente, o tempo é escasso, né? No nosso dia a dia. Então, um cliente chegando já com esse tipo de informação mínima, isso ganha muito tempo, facilita a avaliação dos bancos e gera resultado para ele. Então, é bem o que você disse. O time comercial, o time de produto, os CFOs, os times de risco. Então, a informação bem distribuída e reconhecida facilita dos dois lados do balcão. Facilita para quem presta e facilita para quem toma o crédito. E o que eu acho que é legal comentar, Thiago, é que dos benefícios, né? Acho que todo mundo, quando escuta isso da primeira vez, fica muito ali na taxa. E é verdade, às vezes você pode ter uma taxa diferenciada, principalmente quando é uma operação rotulada, você teve alguém do outro lado na distribuição mais interessado, mas eu vejo que tem muitos benefícios além da taxa. E eu diria que talvez até um dos principais, eu escuto isso de alguns CFOs que fizeram esse tipo de operação,
descarbonização é a credibilidade que você ganha no mercado. Por quê? Porque quando você faz um título, né, vinculado à sustentabilidade, e você tem ali uma meta, e o descumprimento dessa meta vai incorrer em um aumento de taxa, para todo o mercado é uma garantia muito grande que essa empresa ela vai estar muito comprometida em atingir essa meta. Então, se eu sou, por exemplo, uma corporação e eu tenho uma meta de descarbonizar a minha supply chain, e eu posso ordenar um pedido ou fazer um contrato de longo prazo com alguém que eu sei que tem uma meta atrelada, uma meta pública, atrelada a um título junto com o Banco BV, eu vou dizer, opa, esse cara que eu sei que ele vai cumprir a meta dele. Então, eu acho que tem esse ganho muito grande de credibilidade, fora o serviço consultivo, né, que o time do BV faz, e daí os bankers, né, o time comercial capta, mas quem lidera isso é o time do Thiago, né, ali os assessores praticamente uma consultoria que o cliente ganha de se entender dentro ali de uma operação. Então, acho que é um serviço bastante diferenciado, assim, tem muitos ganhos além da taxa também. E tem o que a gente vem... Isso a gente começou a assessoria no passado. Então é recente. De lá para cá a gente atendeu um pouco mais de 30 clientes. E um outro bom ponto aqui do Arthur sobre além da taxa é sobre o que fica de legado. Então os nossos primeiros clientes do ano passado, hoje já estão indo para a segunda operação, terceira operação. Muito mais bem estruturados, muito mais conscientes sobre o impacto que eles geram, aumentando a relação deles com outros bancos, indo em busca de outras operações. Sim. Então o crescimento ele fica inerente. Começou aqui com a gente, né, na assessoria, mas ele transbordou aqui a iniciativa do BV e trouxe mais resultado para todo mundo. Então, voltando aqui para o que a gente estava falando no começo, você vê, a temática ESG gerando resultado para o banco, gerando resultado para o cliente, gerando menos impacto ambiental, melhorando o negócio, melhorando a vida da pessoa física. Porque no final das contas, quem ganha com tudo isso? É a ponta, somos nós. Sim, somos todos nós. Trazendo essa mudança de comportamento, porque eu falei isso em algum outro podcast, o quanto nós precisamos integrar esse vocabulário ESG padrão na nossa vida, é padrão. As crianças precisam integrar isso, padrão. Arthur, a gente está se encaminhando para o final, queria te fazer uma última pergunta para você, que é de que forma as empresas podem estruturar os sistemas de gestão da informação para atender aos requisitos dos IFRS S1, S2. Primeiro vai ter que explicar o que é isso, né, para todos nós, o que é o IFRS S1 e S2, especialmente nesse contexto da descarbonização, que nós estamos falando. Já emendo outra, né? Quais são esses principais desafios, essas soluções adotadas para garantir qualidade, para garantir rastreabilidade, integração dos dados climáticos e também de sustentabilidade nos relatórios corporativos. Boa, bacana. Bom, acho que é legal dar então esse contexto inicial, né, do que é o IFRS S1 e S2. E bem, o que acontece, dando uma recapitulação histórica? A gente já está nesse tema, né, das empresas publicarem os seus inventários e mercado regulado de carbono acontecendo em vários países do mundo, taxas alfandegárias de carbono, como é o CBAM europeu, já há uns 5, 6 anos essa discussão ela acelerou muito. E daí, os investidores do mundo todo começaram a ficar preocupados. Será que essa empresa que eu estou investindo ou que eu estou emprestando desde a perspectiva de um banco, será que ela está medindo a sua emissão? Ou será que de uma hora para outra o mercado regulado avança ou avança uma taxa de carbono alfandegário e essa empresa vai perder mercado, por exemplo? Será que as empresas elas estão olhando para isso, estão olhando para os riscos da mudança climática? E daí, já há um tempo, as empresas vêm tentado publicar isso, mas publicam de maneira despadronizada, publicam de maneira separada com as demonstrações financeiras. Então, como se isso fossem assuntos distintos. Não, eu tenho aqui a minha publicação financeira e aqui eu tenho o meu relatório de risco climático, como se o risco climático não fosse financeiro. E daí teve um movimento de pressão de bancos, investidores, fundos do mundo todo, para que as próprias regras da contabilidade incluíssem a divulgação dessas informações junto com a contabilidade. E daí o IFRS, que é o International Foundation for Standard Reporting, é o órgão que normatiza a contabilidade do mundo todo, decidiu criar 2 normas, o S1 e o S2, S de Sustainability, então o Sustainability 1 e o Sustainability 2, né? De dizer, olha, você tem que reportar
essas questões de sustentabilidade junto com as suas demonstrações financeiras. E qual é a diferença do S1 pro S2? Legal. O S1 é uma regra geral. Então, o S1 ele diz basicamente o seguinte: olhe todos os temas que podem causar impacto financeiro que são de ESG e você tem que reportar isso mais ou menos dessa forma dentro do seu balanço junto com as suas demonstrações financeiras. E o S2 ele dá um zoom no tema clima. E daí as pessoas me perguntam, pode existir o S3? Pode. O S3, se discute se vai ser o S3 de biodiversidade, o S4 de água, o S3 de água, o S4 de biodiversidade. Mas vai ter o S3, o S4, o S5, provavelmente o S6, logo. os vários S's, exato, Sim. que vão trazer essa normativa de cada assunto de sustentabilidade. E daí, como é que isso funciona na prática? Do mesmo modo que um CFO, né, ao publicar o seu balanço, precisa consultar um advogado para saber, qual que é o meu risco trabalhista? Quais são os processos que eu tenho aí para colocar lá no PDD? Ou ele precisa consultar, por exemplo, lá o time de receita para saber qual é a nossa prática de reconhecimento de receita? Você vai ter que consultar o profissional de sustentabilidade dentro da empresa para dizer, quais são os temas de sustentabilidade que podem trazer impacto financeiro para o negócio e me ajudar a estimar esses impactos de alguma maneira e colocar isso dentro das DFs. E daí, isso traz, eu acho que um paradigma totalmente novo para as informações de sustentabilidade, que você não vai poder ter mais um relatório de sustentabilidade lá feito na mão, tal, que vai terminar e daí vai demorar 6, 7 meses. Não vai ser mais isso, porque você vai ter que publicar em fevereiro, no balanço, em março, vai ter que sair ali junto com os resultados financeiros, você vai ter que soltar, porque senão a sua contabilidade não vale. É como se você ter uma contabilidade sem o PDD, ou uma contabilidade sem os passivos, se uma contabilidade vai precisar do inventário de carbono. Ou seja, cada vez mais especialistas ESG, multidisciplinares, precisam existir. E tecnologia, né? Para permitir isso de maneira automática. Eu tenho uma analogia muito boa, ficar claro na pessoa física. É como se a gente fosse o nosso imposto de renda ter que divulgar toda a nossa emissão na pessoa física. É isso. Então imagina você, Renata, lá no seu imposto de renda. Quanto você tem, o quanto você ganhou, quais são os seus bens e o quanto você emitiu. E aí o futuro disso e aí Arthur também pode me complementar aqui. Será que você vai ter que pagar pelo aquilo que você emite? Será que se você emite menos, você vai poder vender para o Arthur que emite muito? Exatamente. Então, essa é a mudança de paradigma e eu vejo ela como muito positiva, porque você tá colocando ali todo mundo numa mesma régua, num mesmo padrão e... responsabilizando. Corresponsabilizando, cada um ali... Eu faço uma analogia, Thiago, com o condomínio, né? Quem mora em condomínio, todo mundo tem que separar lixo, todo mundo tem que ali cuidar de não jogar lixo na rua, não jogar lixo no hall e tal. A questão é que não é o hall, é a atmosfera, mas é um espaço comum e todo mundo vai ter que ali fazer a sua continha e dizer, não, eu não posso viver de maneira inconsequente, eu não posso sujar o quintal do vizinho, eu tenho que viver ali de um jeito civilizado. E eu fico feliz que é para isso, para onde a gente caminha, e daí eu acho que pode contar com a tecnologia da DIP para fazer essas contas de um jeito automático e com o crédito do BV para descarbonizar para aquilo que você precisa, para limpar o quintal. E se ela quiser colocar uma plaquinha solar, liga aqui pra Jana. Tá lá. Não, mas eu acho super interessante porque é a nova geração. Eu tenho um filho de 6 anos. E aí, assim, vai tomar um banho. Mãe, vamos desligar aqui porque a água do planeta tá acabando. Olha. Mãe, vamos apagar a luz, né? Quando que nós falaríamos? Então, quando, né? Liga mais, mãe, o chuveiro tá pouco. E é isso, né? Tipo, Já como que isso muda? estamos no momento das analogias, e vocês trouxeram, de fato, interessantíssimas analogias, vamos olhar para o futuro, os 3, por favor, por gentileza. Quais são os próximos passos que o setor financeiro precisa, de fato, dar para ter um papel ainda mais ativo nesse enfrentamento da crise climática? Ladies first. Vamos lá. Bom, acho que aqui, eu acho que esse indutor, né, como o Thiago, o Arthur comentou, acho que essa parte de governança, investimento, de ter esse approach ali, de ensinar, né, seja o cliente na pessoa física, seja na jurídica, eu acho que é isso que vai tangenciar de uma forma. E aí, com isso, as concessões dos próprios créditos aqui gerados de forma, né, sustentável aqui com energia limpa, com todo o aspecto, vai propiciar isso para cada vez mais estar disseminado para a população como um todo. Eu iria aqui pela linha da Jana. A Jana deu o exemplo do filho, né? 6 anos. Olha a consciência das crianças. Isso acontece
com várias outras. Eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos e acontece a mesma coisa. Então, eu acho que a continuidade, como eu falei, passa pela estratégia. Então, hoje tem 16, 10 anos passa assim, 15 anos passa rápido. O Arthur disse, né, do mercado financeiro, o que a gente financia hoje é o que vai impactar daqui a 5 anos. Então, acho que a mudança do mindset precisa continuar acontecendo. Demos bons passos, mas precisamos continuar dando os passos. Então, para mim, a minha grande provocação para todos é: continuemos na agenda, continuemos pensando. A gente não chegou, a gente não resolveu o problema, a gente minimizou o impacto. Solucionar o problema, talvez a gente nem solucione. Então, a gente precise buscar uma qualidade de vida, e não é uma qualidade de vida para a próxima geração. É uma qualidade para nós. Para a gente não sofrer um impacto daqui a 10, 15, 20 anos, muito provavelmente, de novo aqui nessa mesa, estaremos todos. Mas precisa ser agora. Ou a gente faz isso agora, ou sei lá o que vai acontecer daqui a pouco. Bom, fica difícil falar depois dessa, hein, Thiago? Mas assim, acho que eu vou trazer 2 questões bem concretas, assim. Acho que a primeira, que a gente tá vendo, né, Thiago, um movimento que tá, acho que em uma fase final, é a consolidação dessa mensuração no mercado todo. Eu acredito que hoje a gente vê a esmagadora maioria das instituições financeiras já dentro da agenda e já fazendo a mensuração. E eu acho que a gente está muito perto de conseguir fazer essa consolidação metodológica do mercado todo e essa padronização. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é menos um próximo passo e mais um reconhecimento, é que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais avançados no mundo nesse sentido. A gente teve, né, lá nos Estados Unidos um movimento recente, que foi o fim do NCBA. Então você tem assim, movimentos acontecendo no mundo todo, mas eu diria que o mercado financeiro ele tem sido muito resiliente em defender a agenda, e eu acho que a gente pode, Thiago, exportar também um pouco do nosso modelo para outros mercados financeiros do mundo, como a gente já está fazendo com o Pix, está fazendo com outros assuntos, né? Eu diria que no tema clima, o mercado financeiro também é bastante avançado, e o BV é um dos bancos que está na vanguarda dessa vanguarda. Que bom, isso aí, concordo 100%. A gente poderia comentar sobre a COP. Tá aí, a COP é um outro momento emblemático para o nosso país, né, com muitas questões, algumas, né, dificuldades que a gente está passando, mas que certamente vai ser uma agenda muito positiva para o Brasil, muito positiva para as ESG. Então, apesar de todas as dificuldades, pelo menos a minha expectativa aí na linha aqui do Arthur, é que a COP também seja um momento emblemático para que a gente impulsione e acelere mais a agenda. Então, eu particularmente sou um fã e para não dizer que tenho certeza, mas tenho uma expectativa muito grande de que, né, seja um período muito positivo. Pré e pós-COP, para mim, no Brasil, vai ser uma grande diferença e muito provavelmente vamos escalar bastante coisa positiva. Ou seja, foi um bate-papo provocativo, acho que esse é o verbo do nosso episódio de hoje. Importante verbo, porque se você se sentiu provocado a refletir mais sobre isso, a conhecer mais, a entender... Já ganhamos muito com esse episódio. Temos perspectivas positivas, sim, apesar de números desafiadores, de prazos, de metas absolutamente desafiadores, mas sim, o Arthur nos trouxe números positivos. Eu quero, então, agradecer, Jana, em primeiro lugar. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, volte sempre. Thiago, digo mesmo, mas mesmo que eu não te convide, você vem, não é verdade? É isso. Arroz de festa, né? Mas é muito importante a sua presença aqui. Sempre aprendo muito com o que você fala. E hoje, você que chegou, Arthur, porta-voz da DIP ESG, e nos colocou pontos fundamentais para que a gente reflita. Foram experiências aqui compartilhadas importantes. Quero agradecer a vocês. Obrigada. Dizer para você que está nos assistindo, obrigada por seguir até aqui no final do episódio com a gente. Se você gostou, se você acha que vale a pena, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho, vizinhos, enfim. Essa é uma conversa que precisa ser ampliada na sociedade para mais e mais pessoas. E sempre te relembro, você pode acompanhar mais conteúdos sobre este e outros temas nas redes sociais do Banco BV. É só você procurar por @BancoBV ou então acessar o nosso site bv.com.br. Eu sou a Renata Flores, fico por aqui, te vejo no próximo episódio. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV.